Toda vontade de fugir de Deus é uma fuga desastrosa. Ela pode causar danos terríveis à nossa vida. Jonas, ele foge, e muitas vezes nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos fugindo do propósito de Deus. Estamos fazendo qualquer coisa menos a vontade de Deus com respeito à proclamação do Evangelho. Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal e queremos compartilhar nesse momento um devocional, uma palavra rápida para o seu coração, para que você seja edificado através das Escrituras Sagradas. Alguma vez você já tentou fugir de alguma coisa ou fugir de alguém? Sai correndo, aquele desejo enorme que dá no coração, a ansiedade de fugir de uma situação, ou de alguma coisa, ou de alguém, e às vezes não sabemos o que fazer, e algumas vezes já fizemos isso, e batemos com a cara no muro, e porque aquela decisão era uma decisão de fuga e que gerou problema para todos nós. Eu quero ler um texto bíblico com vocês, para a gente refletir rapidamente sobre uma situação em que um homem tentou fugir de Deus. A Bíblia fala em Jonas, o livro do profeta Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois eu vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu até o porto de Jope, onde encontrou um navio que estava em partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Esse profeta recebe a missão de proclamar juízo de Deus, a mensagem do Senhor para o povo de Nínive. Ele recebe essa mensagem e, como agora um missionário transcultural, ele precisa ir até essa cidade e proclamar o juízo de Deus. Deus disse que iria destruir, que ia mandar juízo sobre o povo de Nínive. O povo era perverso, muito mau, eles tratavam de forma aterrorizante os profetas de Deus, outras nações, eles eram cruéis na sua forma de tratar com aqueles que eles venciam em guerras, com cidades invadidas. E o Jonas recebe essa mensagem e ele fica preocupado, ele fica atemorizado, porque ele tem que ir até aquela cidade e proclamar uma mensagem dura de juízo de Deus. O que acontece com ele é que ele fica desesperado e ele não sabe o que fazer com aquela demanda, com aquela situação, com essa missão sobre a vida dele. E ele, dentro da sua mente, no seu coração, toma uma decisão: eu vou fugir de Deus, eu vou fugir da presença de Deus. Ele resolve sair dali, ele compra uma passagem, vai até um porto e resolve ir em direção oposta àquela que Deus tinha direcionado para a vida dele, o lugar que Deus tinha mandado ele ir. Então ele resolve fugir de Deus, entra no navio, ele busca o porão do navio e vai dormir naquele navio. Deus é soberano sobre todas as situações. Deus, ele é onipresente e onisciente. Não existe possibilidade do homem fugir de Deus, de um homem estar num lugar onde Deus não o possa ver. Não existe essa possibilidade. Mas o desespero de Jonas o faz pensar dessa forma, e ele foge, ele resolve se esconder do Senhor. Então ele entra para aquele porão e resolve dormir, resolve descansar. Deus envia uma tempestade para acordar o profeta fujão. Deus envia essa tempestade, então aquele navio começa a ser sacudido pelas ondas e pelos ventos. Os marinheiros daquela embarcação ficam desesperados, começam a jogar os pertences, as coisas que estavam no navio, para dentro do mar, mas nada acontece, nada resolve, e eles sabem que tem alguém naquele navio, que pode estar acontecendo alguma coisa por causa dele, e Jonas está dormindo, enquanto os homens estão perdendo suas coisas, os seus pertences, e correndo o risco de perderem a sua vida. O profeta está no porão, achando que está fugindo de Deus, enquanto pessoas em desespero correm o risco de morrer. É claro que ele é acordado e de repente ele, quando vai
para cima ali do navio e vê o que está acontecendo, ele se toca rápido de que algo está acontecendo por causa dele, por sua culpa. E eles tiram sorte, a sorte cai sobre Jonas. E Jonas sabe que poderia solucionar o problema e ele dá realmente a dica para solucionar o problema da tempestade. Me joguem no mar, acabem com a minha vida, que essa tempestade vai acabar. Aqueles homens ficam preocupados, eles não querem fazer isso, mas essa é a solução que Jonas acha para ele. Querida irmã, querido irmão, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como está o seu coração, ou se porventura você tem fugido daquilo que Deus tinha te dado. Todos nós recebemos um mandato de Deus para a nossa vida como igreja do Senhor. Todos nós fomos vocacionados a proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que está incluído o juízo, redenção, é claro, a graça do Senhor está aí, mas todos nós somos chamados para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo entre todos os povos, porque a vontade de Deus é que todos os povos o conheçam. E nós, muitas vezes, fazemos como o profeta Jonas. Fomos chamados por Deus, vocacionados por Ele, recebemos o dom do Senhor, recebemos o chamado do Senhor para a proclamação do Evangelho e de vez em quando nós tomamos decisões de fugir do Senhor, de fugir dos seus propósitos. E essa decisão de sair em fuga é algo desastroso. E eu quero deixar essa reflexão para você sobre isso. Toda vontade de fugir de Deus é uma fuga desastrosa. Ela pode causar danos terríveis à nossa vida. Jonas, ele foge, e muitas vezes nós, como igreja de Jesus Cristo, estamos fugindo do propósito de Deus. Estamos fazendo qualquer coisa menos a vontade de Deus com respeito à proclamação do Evangelho. Olha só o que esse profeta faz. Ele vai a um porto, ele compra uma passagem e ele foge de Deus. Os recursos que aquele homem tinha era para viver como profeta, era para se autossustentar, era para comer, vestir, beber, recursos dados por Deus para manter o ministério do profeta. E ele pega esse recurso e investe em fuga da presença do Senhor. Quem sabe nós não estamos investindo nossos recursos financeiros, nossa energia, nossa força, nossa sabedoria, tudo aquilo que Deus tem dado a nós para fazer tudo aquilo que é contra a sua própria vontade. Às vezes, como igreja, nós estamos fazendo coisas totalmente contrárias ao que Deus planejou para nós. Então, com isso, estamos caminhando sem perceber para longe da presença do Senhor, em caminho contrário ao que Deus tem para nós, como igreja e como discípulo de Jesus Cristo. Não fuja e não invista a sua vida e gaste a sua vida em fuga desastrosa do Senhor. Aquele homem dentro daquele barco dá essa ideia para os marinheiros de o jogarem ali e ele morrendo que iria acabar com tudo isso. Então aqueles homens resolvem jogar Jonas ao mar. E Deus providencia de forma milagrosa e poderosa um grande peixe para engolir aquele profeta e levar o profeta para o centro da vontade de Deus. Mas dentro do navio acontece algo extraordinário. Aqueles homens são salvos. Eles se rendem ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles rendem o seu coração a Ele, enquanto o profeta está indo em direção ao lugar que Deus tinha mandado ele ir, através de um grande peixe que o está levando. Meus irmãos, às vezes milagres estão acontecendo. Às vezes pessoas estão sendo salvas pela nossa forma de vida, onde estamos. Um exemplo: você pode estar vivendo totalmente longe do Senhor e ainda assim pessoas sendo alcançadas para o Evangelho através de você, mas nada justifica a fuga de um homem de Deus, uma mulher de Deus ou de uma igreja dos seus propósitos, porque apesar de nossa desobediência, Deus sempre cumprirá a sua vontade e os seus propósitos. E aqueles homens se entregam e se convertem, mas o profeta está indo para o lugar que Deus tinha mandado através de um peixe ou dentro de um peixe. Ele chega àquela cidade, ele proclama, os homens da cidade se convertem ao Senhor e mesmo assim ele está com raiva, mesmo assim ele não está satisfeito e ele resolve continuar colocando a sua amargura e falta de contentamento em Deus, culpando a Deus e dizendo para ele: eu estou com raiva mesmo porque o Senhor fez isso lá, eu sabia que o Senhor ia voltar atrás, eu sabia que o Senhor ia agir com misericórdia. Aquele homem está revoltado, Jonas está revoltado com os atributos de Deus,
com a bondade dele, com a soberania dele, com a misericórdia de Deus. Ele está aborrecido porque Deus não fez a sua própria vontade e Deus fez a vontade dele. Às vezes ficamos aborrecidos porque Deus não faz o que queremos e Ele faz aquilo que Ele quer e aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planejou. Ele é Deus, nós somos criaturas, servos de Deus. Ele faz o que Ele quiser e Ele não precisa dar satisfação a nós dos seus desígnios. Mesmo assim, Ele revela a sua vontade a todos nós. Para terminar, pense comigo, nós temos que é um profeta muito melhor do que Jonas, Jesus Cristo. Ele recebeu ordem do Pai e veio à terra para proclamar a mensagem de Deus, do reino de Deus, do juízo de Deus e da misericórdia de Deus. Ao contrário de Jonas, Jesus obedeceu ao seu Pai, a ordem, e veio a um lugar onde os homens estão em pecado, onde os homens estão com raiva, onde os homens são maus, onde os homens realmente fazem atrocidades. O Filho de Deus se encarnou e veio a essa terra onde as pessoas praticam maldade e iriam praticar maldade contra o seu próprio Filho, e Deus mesmo assim o enviou à terra. Jesus é muito melhor do que Jonas, porque Jonas tinha que ir proclamar a mensagem. Jesus proclama a mensagem, ele sabe que os homens não podem se livrar sozinhos do juízo de Deus. Então Jesus, além de ser o mensageiro, ele é aquele que vai substituir os homens no julgamento divino. Ele receberá em si mesmo o castigo que nos traz paz com Deus. É isso que Jesus faz. Jesus é muito melhor do que Jonas, porque Jesus, ele vai 3 dias para o centro da terra, ele é sepultado, mas ele ressuscita dentre os mortos e está vivo entre todos nós. Jesus é o nosso melhor profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele sabe nos conduzir na missão do Pai para nossas vidas. Jesus é um dos melhores missionários que já existiu, e ele conhece o coração dos missionários e das igrejas e daqueles que são iguais a Jonas. Talvez você esteja fugindo dos propósitos de Deus e da vontade de Deus. Quem sabe você está investindo recursos, energia para fugir da presença de Deus. Mas o Senhor é misericordioso e bom. Ele pode alcançar o seu coração, restaurar a sua vida, restaurar a missão que Ele te deu e te levar até o lugar que Ele te chamou para ir, para cumprir a sua vontade. Deus é o único que pode nos conduzir no meio das incertezas e crises da nossa alma. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, volte para o centro da vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus. É melhor obedecer ao Senhor do que fugir de forma desastrosa da sua presença e causar dano para nós mesmos e também para outras pessoas. Que Deus te abençoe e que o Senhor o guie e guie nossos corações segundo a sua própria vontade. Um abraço.